As partes aspiram que a solução seja alta. Quando isso acontece, é possível usar a mediação. E as partes aceitam a intervenção e apoio da terceira parte. Se uma das partes não quer mediação, diz, olha, você quer mediação, eu não quero, pronto. Mas os angolanos aceitaram a mediação. Houve várias fases. E essas fases todas nos deverão servir de lição para aprender e cada dia construirmos um futuro melhor. Existe pressão interna para resolver, por exemplo, pressão de tempo, diminuição de benefícios dos remanescentes no conflito, resultados imprevisíveis do conflito. É tudo isso. Quando as pessoas pensam naquilo que pode ser o resultado para quem se negocia e para os beneficiários do conflito, as partes aceitam a mediação. Porque aspiram o bom termo. E as partes têm afeição psicológica limitada e há um relacionamento negativo entre si ou na disputa. Quando as partes, o relacionamento entre elas não é um relacionamento amigável, preferem que haja uma pessoa, uma terceira parte, que vai falar com este e depois vai falar com aquele, o mediador. Porque quando as relações não são boas, é muito difícil as pessoas se encararem e discutirem o seu assunto. Não é assim? Sim. É preciso sempre uma terceira parte que vai mediar. Vai aqui, vai ali, traz palavras, traz a percepção deste lado, vai para o outro lado, tenta aproximar pouco a pouco, até que chegue ao ponto em que digam, sim, agora eu estou pronto para conversar. Trazemos à mesa de negociação, leva um processo que exige essas habilidades todas, de conhecer a fundo o que está se a passar. E afinal o resultado tem enfim o que é. E também as partes têm recursos adequados para efetuar um meio termo. Às vezes a limitação de recursos tende a criar um relacionamento mais competitivo e a luta para resultado do tipo de ganha e perde. Quando vimos na negociação, quando falamos da negociação, vimos o Batman em que há sempre alternativas para melhor resultado. Então, quando o processo leva tempo, esse processo exige recursos, não exige? Exige recursos. E quem tem que arcar com os recursos? Ainda vamos fazer um pequeno exercício. Vamos todos levantar. A dona Maria vai encabeçar um exercício para tirarmos o sono do chá. Eu vou explicar o exercício. Epa, me chama de professor, eu já estava a apreciar. O exercício é assim, eu vou cantar e vou explicar, depois todos vão me seguir. Papá, mamãe, eu vim te perguntar como é que a cobra sobe no pepinho de limão. Papá, mamãe, eu vim te perguntar como é que a cobra sobe no pepinho de limão. Se ela não tem ela não tem como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Se fica, se comer, se eu comer, eu vou fechar minha boca. Ela fica em coisa. Papá, mamãe, eu vim te perguntar como é que a cobra sobe no pezinho de limão. Papá, mamãe, eu vou te perguntar como é que a cobra sobe no pezinho de limão.
Se ela não tem cor, se ela não tem cor, como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Se estica, se encolhe, seu corpo todo morre. Se estica, se encolhe, seu corpo todo morre. Maria! Se há recursos adequados para um resultado meio termo. Você tem recursos para negociar que Angola seja para todos? Tem recursos que dêem para todos? É isto que está aqui. Se há recursos para efetuar um meio termo. Não só eu fico com uma parte, mas ficamos todos com as partes disponíveis. E por quê? Porque a limitação de recursos tem sido também um fator para ganha-perde. Como os recursos são poucos, a pessoa olha, bom, como é que vou dividir isso? Só tenho uma casa. A família está me dizer que essa casa terá que ser herança para todos os filhos. Um vai dizer, não, só fica para os meus filhos, ou os filhos nascidos do primeiro casamento, ou os filhos do segundo casamento, ou só os meus filhos. Pode ser que no casamento há os filhos da mulher, ou tem os filhos que são de casa, e tem outros filhos com outras mulheres. Está a ver? A resolução dos conflitos também passa por esses termos. Então, é a mesma coisa. Você resolve o conflito angolano com os seus filhos só, senhor presidente dos Santos, só com as FAPLA, ou tem que trazer... Quantos tem? Quantas falas estão lá? São não sei quantos. Quantos EUNA estão lá? E encaminham. Não. Os recursos, o coração de um grande pai, os recursos podem ser repartidos para todos. Então, para escuta, uma escuta ativa. Uma escuta que o leva a ter empatia com o que se está a dizer. Mas ele tem uma boca pequena. Por quê? Tem que falar pouco. O menos possível. Ele escuta mais do que fala. E a barriga tem que ser muito grande. Para quê? Engolir todos os sapos. Que o mediador vai ouvir muitas coisas que não lhe agradam. As críticas que vêm das partes, ele tem que absorver tudo. Não pode se irritar, não pode se aborrecer e boca pequenina para não falar muito e esperar que os atores falem. Orelhas muito grandes para uma escuta ativa. Está lá. Esta é uma das características do mediador. Muito obrigado. Preparação do acordo e encerramento. O mediador deve definir para o futuro um acordo para o desfecho do processo. Criar padrões através dos quais as partes obedecem, que o acordo pode ser avaliado. Quem pode escrever esse acordo? O acordo deve ser escrito por um ou mais dos membros que fazem parte do problema. Eles devem escrever. Com o apoio do mediador, as partes, um ou dois deles, se eles quiserem,
um de uma parte, outro de outra parte, sentam para escrever o acordo. Depois, todos eles fazem parte de um grupo que testemunha o ato, uma subcomissão de representantes das partes. Ou são os filhos que vêm de cada lado, ou também podem vir os advogados deles para ouvirem e testemunharem o ato, e o mediador é o facilitador e o registrador público do desfecho dessa parte, e os advogados podem fazer parte para confirmar este processo. Preparação do acordo. O mediador faz a apresentação face a face desse documento, estabelece todos os princípios em tom positivo, educa as partes acerca do processo de negociação e mediação, ajuda a alcançar os acordos baseados em padrões e comportamentos aceitáveis. Não se pode aceitar que as pessoas que vão para um acordo vão já com arrogância e ainda por cima a se gabar, só vou assinar, mas eu não quero lá saber. Não. Ele tem que educar essas partes como se devem comportar. E, antes de tudo, ele deve os educar que vão fazer apresentações individuais. Na mesa do desfecho, as apresentações, as partes se apresentam individualmente e também comunicam os seus pontos de vista sobre o fim do problema. Cada parte se pronuncia e comprometem-se em concordar com os comportamentos padronizados e dar o compromisso de começar o processo. Isto no início. E as partes em disputa, aquela é a responsabilidade do mediador de educar as partes naquele sentido, e as partes apresentam-se individualmente, comprometem-se, comunicam os seus pontos de vista e dão compromisso de que vão cumprir com todo o processo. O caráter dos acordos. Os acordos devem ser escritos assim. Primeiro, clarificar os pontos de concordância das partes. No acordo, isso tem que constar. Segundo, definir o que foi acordado. Por fim, reportar permanentemente o relatório da resolução. Tem que estar lá o relatório anexado. Aquelas são as fases que nós já vimos no princípio, as fases da mediação, tal como na negociação. Também na mediação existem 4 fases: a preparação, a abertura da negociação, a negociação e depois, aliás, a mediação e no fim o acordo e encerramento. E assim nós terminamos essa parte da mediação.